Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E hoje o nosso bate-papo é com o professor Cláudio Marques Silva Neto, pedagogo, é mestre e doutor em educação, diretor da EMF Espaço de Bitita, baiano de Caculé. Ele é o mais novo cidadão paulistano. Tudo bem, professor Cláudio? Tudo bem, Hélio. Seja bem-vindo ao nosso Bora Geral. Obrigado e obrigado pelo convite e pela essa oportunidade de conversar contigo aqui hoje. Tem Caculé e Catulé, né? Caculé é a sua cidade, Catulé... Caculé fica na Bahia, no sudoeste da Bahia. Catulé fica na Paraíba, Catulé do Rocha. Catulé do Rocha. Isso. Sua cidade fica perto de qual cidade grande? Ele está na Chapada, está próximo da Chapada, está para que região ali da... Não está muito longe, mas também, assim, está mais próximo de Vitória da Conquista, que é a cidade, né, de maior porte, é a segunda cidade da Bahia hoje, né, superou inclusive Feira de Santana. Fica a 230 quilômetros de Vitória da Conquista e uns 400, 500 quilômetros da Chapada Diamantina, mais ou menos. Grande Vitória da Conquista, conheço muito bem, Aeroporto Internacional Glauber Rocha, né? Rocha. Que era de lá, né? Isso. Professor Cláudio, vamos lá. Você é diretor de uma escola aqui no município de São Paulo, Espaço de Bitita, que tem uma diversidade muito grande e uma proposta progressista muito interessante. Eu queria que você falasse sobre a escola, sobre a sua chegada na escola, essa jornada e o quanto essa escola ela é importante aqui na nossa cidade. Então, a minha chegada na escola, ela foi uma chegada um pouco com uma realidade chocante, com a realidade que era o oposto do que eu imaginava encontrar, né? Essa era uma escola com uma história muito difícil, muito violenta, com muita indisciplina, para você ter uma ideia. Eu chego lá em 2011, em 2012 eu fui fazer um levantamento, né? Eu queria uma série histórica de 10 anos para saber quantos diretores tinham passado por aquela escola. Então, no meu segundo ano, eu fui até 7 anos e descobri que nesses 7 anos, sendo que dos quais eu já estava há 2, eu era o 9º diretor. Então, alguma coisa estava errada, né? Errada, sobretudo, por ser uma escola no centro de São Paulo. Sim. O que havia de errado naquele lugar para não ser atrativo para os diretores, né? Para não se fixarem naquele lugar, haja vista que na Prefeitura de São Paulo nós somos efetivos, né? Você vai para esses lugares, você pode permanecer por quanto tempo você quiser, e é por isso que eu estou lá há 13 anos, né? Então, assim, foi necessário construir um trabalho. Por quê? Né? Porque na minha concepção de educador, a escola tem que ser feita a partir de um ideal de sociedade que a gente imagina. Assim, que tipo de sociedade nós queremos construir, né? E a partir disso a gente tem um trabalho pedagógico a desenvolver nessa escola. Então foi isso que eu encontrei, e assim não havia condições objetivas nenhuma, né, disso acontecer naquela realidade que era muito difícil. Então o primeiro desafio foi, vamos preparar essa escola, né, para que ela tenha condições materiais e objetivas de realizar um trabalho pedagógico voltado para uma educação boa, de qualidade, para a população que usa aqui, que era uma população consideravelmente também migrante, né, migrante internacional. Então fala um pouco mais sobre essa complexidade do território ali, sobre as pessoas, enfim, se tinha dificuldade de diretores, professores também devem ter passado muito... Como é que é esse público que você dialoga? Então, quando eu chego em 2011, a gente tinha 10,5% de estudantes migrantes internacionais de várias nacionalidades, né? Principalmente da Bolívia. E o que acontece? Eles eram muito discriminados, sofriam muito preconceito, a xenofobia era grande, né? Então, era essa realidade que a gente tinha. O migrante, né, ele não era considerado naquele espaço, ele era visto como inimigo, como indesejado. Então, esse foi o primeiro problema, assim, uma realidade complicada. Mas havia também, do ponto de vista, né, da escola em si, da sua identidade, uma distorção. Então, assim, uma coisa que a gente lá atrás já percebeu
é que a escola ela tinha um nome que não condizia com a história de luta daquele território. Então a escola se chamava Infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, quando eu estudei, e muita gente que estudou no ensino fundamental, ele era considerado o grande navegador e o criador da escola de Sagres, em Portugal, né? E aí a gente vai visitar a história e a gente vê que, na verdade, não é nada daquilo, né? Assim, o Infante Dom Henrique pouco navegou, assim, segundo os anais da história, né, contam, ele navegou uma única vez, que foi para Lagos, né? Ele não navegava, e a escola de Sagres, na verdade, era uma grande cortina de fumaça para aquilo que o Infante Dom Henrique, na verdade, fazia, que foi criar uma empresa, né, para escravizar os africanos e vender para o mundo afora. Então, a escola de Sagres, na verdade, tinha isso. E é a própria historiografia portuguesa que traz essa realidade hoje. Então, o que significa? Que a história ela vai mudando, né? E o conhecimento é que vai trazendo essa realidade. Então, a gente precisava trazer isso para o currículo, assim como trazer também a questão da imigração para o currículo. Então, estou colocando dois problemas pontuais, mas que revelam um pouco, né, qual é o ideal de escola que nós temos para encarar essa realidade que era difícil para os professores, para a gestão, para a própria comunidade. Então, o que acontece? Aí, se você tem esse personagem histórico que não tem, né, nada a ser vangloriado, e a gente tinha no território uma personagem, uma mulher negra, pouco escolarizada, né, que morou na favela do Canindé e que publicou um livro que é um best-seller, né, um dos mais vendidos no mundo, que é Quarto de Despejo, e eu estou falando de Carolina Maria de Jesus. Publicou depois outros livros, né, ela tem vários livros publicados, ela compôs música, ela escreveu peça de teatro. Ela é uma pessoa reconhecida no mundo afora. Um dos livros dela, publicado em mais de 14 idiomas, né, é vendido em mais de 20 países. Então, ou seja, você tem dois personagens muito contraditórios, né, em que um estava dentro do currículo, era lembrado, era patrono da escola, e o outro que tinha mérito, e a gente precisa um pouco disputar essa palavra, o que significa mérito, né? Porque Carolina Maria de Jesus tinha mérito para estar no currículo. Em grande medida, o currículo é isso, né? De modo geral. O currículo é aquilo que deve ser lembrado pela sociedade, é isso que a escola faz, ou aquilo que deve ser esquecido. Então, o que está fora do currículo é o que vai ser esquecido. Então, Carolina Maria de Jesus estava fora, nós colocamos para dentro do currículo, ela tem que ser lembrada pela sociedade, e o Infante Dom Henrique sai. A questão da migração é um pouco parecida. Então, qual é a nossa forma de trabalho? É trazer para o currículo aquilo que deve ser socialmente lembrado, que deve ser valorizado pela sociedade e tem que ser contextualizado. Então, nós somos uma escola difícil. Então, hoje, por exemplo, o que acontece com os migrantes? Eles são vistos de uma outra maneira. Assim, eles são respeitados. Ao invés de serem vistos como os inimigos, os indesejados, né? Aquela outridade que a gente diz, né, no jargão mais do movimento né, do outro, do sujeito migrante, ele passou a ser um igual. Aquele que tem necessidades fundamentais de sobrevivência, que deixa o seu país, muitas vezes, para sobreviver melhor no Brasil, ele pode ser visto de outra forma. Então, além de ser aquela pessoa que a gente vê como outro, que vem disputar as nossas escolas, tomar vaga na nossa escola, tomar vaga na nossa unidade básica de saúde, tomar vaga no nosso bairro, são pessoas que têm, né, interesse em estudar, que se dão bem na escola e que, ao invés de ser nosso inimigo, pode ser nosso parceiro para aprender melhor. Então, os imigrantes na escola passaram a ser hoje esse outro, né? Qual é esse outro? O outro que sabe muito, aprende fácil, que pode me ajudar também, eu brasileiro, nascido no Brasil, a me tornar um aluno melhor. Então, a gente tem uma convivência hoje muito saudável e nós ampliamos de 10,5% em 2011 para quase 40% em 2024. E só não aumentamos mais ainda porque a escola não tem vaga. E não tem vaga não só para os imigrantes, não tem vaga para mais ninguém. Nós temos muitas pessoas em busca de vaga na escola, espaço de Bitita, que é hoje, né? Lembrando, Carolina, que está no currículo, e não temos como atender. Então, é essa escola que nós temos hoje. Então, nós temos professores que eram da minha época, que permaneceram, que encamparam comigo nessa briga, essa boa briga de mudar a realidade de uma escola, e isso significa também que isso não é feito por um sujeito individualmente. Não há nenhum heroísmo num diretor que resolveu comprar uma briga, transformar a realidade de uma escola, né? Mas ele não fez isso sozinho, ele fez isso com algumas pessoas, com um monte de gente que estão lá, que permaneceram lá, outros que chegaram depois.
Então, essa é a realidade que a gente mudou, uma realidade que diz o seguinte, olha, nós temos um ideal de educação, nós temos um modelo de escola, o Brasil é um país viável, só que para isso a gente precisa ter escolas condizentes com essa mentalidade de país que a gente presume. A nossa escola começou nessa jornada, ela está indo muito bem, tem muitas escolas do Brasil, inclusive, e muitas em São Paulo, que também estão nesse caminho, que vão ser reconhecidas, e está aqui hoje conversando contigo, né? É um bom sinal de que a gente está no caminho certo, que está tendo um certo reconhecimento. Vamos dar uma desmiuçada nesses dados, nessa particularidade da escola, de poder dialogar, porque deve ser muito difícil você ter um aluno de uma outra língua. O espanhol está próximo da gente, mas vocês têm alunos de outras nacionalidades. Como é que foi essa troca, que tem algumas coisas que você já me falou lá na escola, que foram acontecendo ao longo do tempo, a exclusão dos bolivianos, a inclusão dele, depois a necessidade dos alunos brasileiros em aprender uma outra língua, os resultados que a escola tem obtido, tanto no ingresso dos seus alunos, tanto no IFE ali do lado, que é parede, queria que você contasse um pouco a história do IFE também, e em outras escolas, e uma aluna que a gente pôde, presenciar aqui, formada em Direito, Largo São Francisco. Então, conta mais um pouco dessa particularidade da escola. Então, a escola ela é rica em diversidade, né? Ela é rica em diversidade no aspecto migratório sob dois prismas. Primeiro, a migração interna, né? Assim, São Paulo é o lugar da migração. Então, eu sou migrante, né? Você disse, sou de Caculé, uma cidade do interior da Bahia, e venho para São Paulo também para me estabelecer, para ter uma vida, né, melhor, mais digna, em busca de melhor estudo, né, de crescimento pessoal e profissional, etc. Então, isso também vale para muitas pessoas de outros lugares do mundo, né? Porque o Brasil é uma potência econômica, a gente sabe disso, e as pessoas não migram para cá à toa, elas migram porque sabem que o Brasil é um país potencialmente, né, viável, apesar da nossa desigualdade, e é isso que acontece. A nossa migração também, do ponto de vista internacional, não é tão grande como em outros países, mas está crescendo a cada dia. Então, essa diversidade é a marca da nossa escola. O que acontece? O que a gente precisava fazer era transformar, já que nós estamos numa escola, né, com esse território que é muito rico, porque isso é uma realidade do território, não é uma realidade da escola em si só, né? Mas a escola está nesse território, ela também convive com essa realidade. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos valorizar isso, ao invés de negligenciar. Então, por que a escola tinha essa realidade antes? Porque essa verdade, vamos dizer assim, ela era negligenciada, né, do ponto de vista de se fazer um currículo na escola. E aí nós fizemos o seguinte, a gente precisa colocar isso em diálogo, essa diversidade precisa ser valorizada. E foi isso que nós fizemos. Fizemos a tal ponto de dizer o seguinte, olha, o imigrante está aqui, né, o estrangeiro está aqui, precisa ser reconhecido e valorizado. Então, o primeiro momento foi fazer isso, trazer esse imigrante internacional de uma posição para outra posição. Como é que a gente se deu conta de que isso mudou? Depois de 2 anos de um trabalho árduo, de inclusão, né, dos imigrantes, um estudante nascido no Brasil vai para uma coordenadora pedagógica e pergunta por que só os alunos imigrantes podem fazer coisas legais na escola? Então, veja, eles estavam fazendo coisas legais na escola, eles estavam protagonizando. Eles estavam, né, aparecendo de uma outra maneira, numa outra perspectiva. E foi isso que nós fizemos. Chegamos a tal ponto de eles serem incluídos, que aí a gente começa a perceber que a exclusão também se dá de uma outra maneira. E aí o que acontece? 2 alunas bolivianas chegaram um certo dia para mim falar, diretor, é o seguinte, foi em 2015, dezembro de 2015. Diretor, a gente percebeu que nós, né, hispanofalantes, a gente conversa no recreio, a gente se junta, a gente, né, está com os argentinos, com os
paraguaios, uruguaios, os mexicanos, a gente conversa, mas os brasileiros não conseguem porque eles não dominam o espanhol. E a gente não acha isso justo. Já que nós fomos incluídos na escola, nós queremos também incluir os brasileiros, queremos ensinar para eles, então, o espanhol, né? Legal, mas como é que vocês querem fazer isso? A gente pode fazer um projeto, legal, a gente pode ajudar e pedir ajuda para 2 professoras para ajudar a formular um projeto, né? Para começar no começo do ano de 2016, já que isso era dezembro de 2015. Falasse sobre a escola Espaço de Bitita nesse processo de inclusão de alunos à noite pelo EJA, que eu pude lá ver, que foi super, né? O EJA, que é ensino de jovens e adultos, e com muitas trans lá. Como é que foi acolher? Eu queria que você fechasse o nosso programa falando também dessa ação extremamente, não digamos revolucionária, mas uma ação muito humanista, muito, assim, deu muita alegria ver elas lá podendo, né, estudar, podendo, enfim, também ter essa oportunidade. Então, isso tem a ver também, Érico, com essa concepção de que a escola tem que promover a democracia e não simplesmente ser democrática, né? Por que isso? Porque a educação de jovens e adultos também, assim, ela foi resultado de muita luta, né? Em 2011 não havia educação de jovens e adultos na escola. A escola funcionava das 7 da manhã às 6 da tarde e fechava à noite. Isso era um absurdo, porque a gente também tinha informações, nós tínhamos dados, né, por pesquisas que realizamos, de que havia muitos adultos, inclusive pais dos nossos estudantes, que não tinham concluído a escolaridade que a gente oferecia. Então, como é que pode uma escola cujos pais, né, boa parte dessa comunidade não tinha aquele nível de escolaridade e a escola fechada? Pra você tem uma ideia, nós levamos 8 anos nessa luta. De 2000 anos, nós só conseguimos abrir a educação de jovens e adultos em 2019. Você sabe que não depende da vontade do diretor. Eu vou abrir a escola aqui, está tudo feito. A gente tem que ter autorização, né, da rede de ensino para poder funcionar. Essa autorização só veio em 2019, né? Foi briga mesmo. E aí o que acontece? Aí, de novo, a diferença. Você consegue abrir a educação de jovens e adultos e aí você começa a atender um público. Além dos pais e avós dos estudantes, né? Tinha lá a dona Iracema, que é avó de aluno nosso, com quase 90 anos, que foi nossa aluna, se formou em dezembro do ano passado. Você tem que olhar para aquela realidade, que você abre uma educação de jovens e adultos, você inaugura uma modalidade de educação, né? Você se pergunta, qual é a diversidade que eu tenho aqui? E qual é a diversidade que está faltando? Então, essa é a diferença. Assim, ser democrático é olhar para a diversidade e falar, o que eu tenho aqui? Promover a democracia é olhar para ela e dizer assim, o que está faltando aqui e buscar, certo? Então, além das pessoas, né, que são familiares dos nossos estudantes do ensino fundamental de 9 anos, a gente tem pessoas abrigadas. Para você ter uma ideia, metade dos estudantes da EJA são estudantes abrigados. Então, ou seja, estão numa condição, né, social muito desfavorecida. São pessoas que não têm moradia, que vivem em abrigos, né, em moradias sociais, etc. Metade, estou falando de 50%. E aí a gente olhou para aquilo e viu, mas peraí, mas ainda está faltando gente nessa diversidade. E um dos públicos que faltava, que a gente sabe que o público, né, social brasileiro mais discriminado, que sofre, né, mais violência, é o público LGBTQI+, e também os homens e mulheres trans. Nós olhamos, não tínhamos nenhum estudante trans na escola. Aí nós fomos fazer uma pesquisa, tinha uma casa, né, a Casa Florescer, que atende mulheres trans na região que nós estamos situados. Nós fomos lá fazer uma conversa, escuta, nós abrimos a educação de jovens adultos, nós sabemos que vocês devem ter pessoas, né, que não têm o nível de escolaridade, que estão aqui abrigadas com vocês, e nós estamos abrindo a porta da escola para esse público. Aí a diretora do equipamento disse, olha, Cláudio, nós temos sim, e temos um projeto chamado Transcidadania, que é projeto de inclusão, né, onde esse público trans
né? E essa casa era de mulheres trans, né? As mulheres trans recebem uma renda, elas têm moradia e faz parte desse programa a escolarização. Então, elas têm que estar na escola também. Só que o tratamento na escola é tão excludente que elas não se sentem bem, elas têm muita dificuldade. Eu acho difícil elas quererem ir para a sua escola também, mas vamos tentar. E aí ficamos lá quase uma hora, conversamos, daí quem faz esse trabalho efetivamente na escola é o meu assistente de direção, chamado César Luiz Sampaio, que foi fazer essa pesquisa, que ele responde pela educação de jovens adultos na escola. Ele foi comigo, né, fazer essa reunião, foi ele que marcou, na verdade, eu que fui com ele. E aí, no final da conversa, diz assim, olha, mas tem uma mulher trans aqui que nunca foi para a escola, ela não é alfabetizada, a gente pode conversar com ela, ela vai fazer um teste. Se ela gostar e achar que é possível, né, outras mulheres podem ir. Tá bom, começamos com essa mulher trans lá em 2019, em fevereiro, que foi quando começou as aulas, né? Essa mulher não era alfabetizada, ela foi para a escola, começou a frequentar, né? E aí, resultado, no meio do ano, em julho, essa matrícula das mulheres trans começou a aumentar, não só da Casa Florescer, mas de outros lugares, né? Mulheres trans que também não participavam do programa, mas começaram. E aí, nesse ano, a gente já tinha mais de 20 mulheres trans na escola. Infelizmente, veio a pandemia, né? Nós tivemos que interromper em 2020. E aí, quando voltamos, em meados de 2021 para 2022, nós já temos hoje mais de 40 mulheres e homens trans estudando na educação de jovens adultos. Então, significa que é uma escola que acolhe. Então, nós temos pessoas que são, né, desamparadas do ponto de vista social, que não têm trabalho, que não têm emprego, pessoas idosas, né? Atendemos público de um abrigo social para idosos, né? Que seriam como a gente chamava antigamente de asilo, né? Que estudam na escola, pessoas que não têm moradia, que moram em abrigos sociais, que estão na escola 50%, os homens e mulheres trans, né? Então, assim, mulheres que sofrem violência doméstica também que são abrigadas naquele território. Então, é uma escola para todos. É uma escola como deveria ser qualquer escola, para todos, né? Para dar condição de vida para essas pessoas. Então, é isso que a gente tenta, essa transformação. É uma escola, de fato, inclusiva, que atende a todas as pessoas. Atende aos imigrantes, atende às pessoas que vêm de outras regiões do país, atende às pessoas socialmente mais desfavorecidas e atende às pessoas, né, que sofrem violência na sociedade, que não têm tanta oportunidade, que são muito discriminadas. É um modelo, né, professor Cláudio, de uma escola que inclui, que com tanta diversidade, tanta pluralidade e tanta elementos contrários, digamos assim, da vulnerabilidade, né? O Espaço de Bitita está no Canindé, e em torno dele tem uma série de programas de atendimento à população de alta vulnerabilidade, que a escola está aberta e está cada vez mais lutando para poder levar aquela educação inclusiva, né? Paulo Freire ia ficar muito feliz de ter conhecido o Espaço de Bitita, né? Um grande exemplo dessa educação que inclui. Professor, eu queria que você fizesse as considerações finais, fique à vontade para mandar o seu recado. Um recado que pode ser um recado que estimule outras escolas a poderem, enfim, olhar para o exemplo do Espaço de Bitita e também promoverem uma educação tão inclusiva quanto vocês fazem lá. Parabéns a você e toda a sua equipe, aos alunos, enfim, a todos que estão lá na nossa escola, na nossa MF Espaço de Bitita. Eu queria agradecer, né, e dizer o seguinte, o que nos move, né, é aquilo que Paulo Freire nos ensinou, né? A amorosidade. Então, assim, amorosidade não no sentido romântico da palavra, né? De uma afetividade entre pessoas, né, que se apaixonam, mas a amorosidade no sentido do respeito, do reconhecimento do outro, né? Então, essa amorosidade ela não pode estar fora da ação pedagógica. Então, é disso que nós estamos falando. De uma escola, né, realmente democrática, acolhedora, né, que seja vista, né, assim, pela sociedade. Porque o que está acontecendo agora, por exemplo, nessa entrevista, um pouco é isso, né? Sair
daquela coisa mais geral, né, que a gente geralmente olha para a sociedade a partir de uma régua muito específica, que é a régua dos grandes dados sociais, né, assim, a estatística. A escola pública, privada, você vai buscar indicadores de como uma funciona e de como outra funciona. A gente está olhando, quando a gente olha para a escola espaço de visita, a gente está olhando para uma configuração de escola, né? O que essa escola de fato faz dentro de uma perspectiva de educar as pessoas que estão nesse território? Então, quando você olha especificamente para isso, você começa a observar alguns indicadores que não são possíveis de serem vistos a partir de uma régua mais geral. Então, às vezes, é importante fazer, né, esse movimento de ida e vinda. Eu não estou colocando em oposição os dados estatísticos em contraposição das configurações, seja dela de uma escola, de uma família ou de qualquer instituição social. Não, essas coisas têm que ser vistas conjuntamente, né, e combinadas. Então, é importante que eu quero dizer o seguinte: quando a gente fala, né, que tem uma perspectiva de educação, significa que para você construir um modelo desse de escola, você tem que ter o saber. Então, a formação dos professores, né, a formação dos gestores, ela é fundamental. E essa formação ela pode ser feita em serviço a partir de uma perspectiva de educação e coletivamente. Então, assim, ó, o que é uma escola coletiva? É olhar para as pessoas, olhar para o lugar e se perguntar o seguinte: que escola é essa? Que escola nós queremos produzir? Então, a partir dessa pergunta, um dos caminhos que a gente pode chegar a gente tem que ter uma escola democrática, acolhedora, onde a pedagogia parte da amorosidade freiriana. Agora, a gente precisa abrir essa escola, os portões dessa escola, integrar a sociedade, né, o território a ela, integrar também a escola ao território. Então, é disso que nós estamos falando e eu espero que o nosso exemplo sirva, né, de estímulo para muitas escolas. Tem muitas escolas também que nós nos inspiramos, tem muitas escolas boas no território de São Paulo que valem, né, uma visita ali, que estão fazendo coisas diferentes, e é isso que a gente espera. Então, eu fico feliz, né, de poder falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que nós conseguimos, né, e do reconhecimento que está tendo, principalmente, né, aqui nesse momento e nessa entrevista de hoje. Obrigado, professor Cláudio.